Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1, verso 1. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés. E alguns consideram ele sendo sermões que Moisés escreveu para o povo. Especialmente o livro de Deuteronômio provavelmente seja os últimos sermões feitos por Moisés antes deles entrarem na Terra Prometida. Moisés já velhinho, deixando conselhos para eles, e essa foi uma das palavras que ele disse. Acompanhem comigo, Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1. Encontrou? Deuteronômio 6, 1? Esses, pois, são os mandamentos e os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que cumprisses na terra a que passas a possuir. Verso 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprides, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e também atarás como sinal na tua mão, e te serão por sinal frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Gente, é uma mensagem muito bonita de Moisés. A gente viu que ele começa no verso 2 dizendo, olha, o Senhor disse para vocês seguirem, para vocês cumprirem. Verso 2 ele diz, guardem todos os seus mandamentos. E na sequência ele diz, olha, você deve guardar os mandamentos e ensinar esses mandamentos para o teu filho e para o filho do seu filho. Olha só, Deus ele nunca se preocupa apenas com uma geração. Deus não se preocupa em apenas nos dar bênçãos, Ele quer nos abençoar para que a gente compartilhe essas bênçãos. E Ele disse, guardem os mandamentos, ensine os seus filhos a guardar esses mandamentos, para que eles ensinem o filho dos seus filhos a seguir esses mandamentos também. E aí a gente chega... E eu quero que você dê um destaque especial no verso 3. O verso 3 ele diz, ouve, pois, Israel. Ouve. Você está me ouvindo agora? Você que está aí dormindo aí atrás. Você. Você que está dormindo aí, Alguém acorda ele aí. Brincando, não tem ninguém não. Assustaram ali, né? Ouve. Quando alguém chega e fala, ei, você está me ouvindo? Você está me escutando? É porque o que ele vai falar na sequência é muito importante. Quando Moisés começa o verso 3 dizendo, olha, vocês que estão me ouvindo, escutem o que eu vou falar, é porque é algo importante. E aí na sequência, depois ele dizer, acompanha no verso 3, ele fala, ouve Israel e atenda para cumprir tudo que eu disse. O verso 4 ele repete, ele fala, ei, você que não me ouviu ainda, ouve, escuta. Escutar o que, pastor? O verso 4 ele completa, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor Deus é o único Senhor. Sabe, gente, hoje nós temos muitos deuses com D minúsculo por aí. E o povo de Israel também tinha muitos deles. Eles queriam os deuses vizinhos, eles queriam o deus do dinheiro. Hoje a gente não tem tantos deuses assim, mas a gente tem muito mais do que aquele tempo. E Deus falou através de Moisés, eu sou o único Deus. E aí, na sequência, no verso 5, depois de falar, ele fala, olha, ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Gente, Moisés está dizendo, ame a Deus com tudo que você tem, com a sua alma, com o seu coração, com a sua força. E no verso 6 ele fala, essas palavras eu te ordeno, estarão no seu coração. Gente, nossa primeira missão, e nós somos igreja por causa disso, é para a gente poder amar a Deus e amar o nosso próximo. Será que você ama a Deus de verdade? Será que o sentimento que você tem por um irmão, por uma irmã, por um amigo, por seu filho, por sua esposa, será que você tem esse mesmo sentimento para com Deus? A gente diz, Deus, eu te amo, mas será que nós amamos mesmo a Deus? Pai, será que vocês amam a Deus tanto quanto vocês amam seu filho? A ponto de talvez como Abraão, se Deus pedisse o seu filho como sacrifício, imagina a dificuldade. Será que você teria coragem de fazer isso? Será que o nosso amor a Deus é maior do que o nosso amor a qualquer outra pessoa? Moisés disse, o segredo é amar a Deus e guardar isso no seu coração.
O coração hoje é um símbolo de sentimento, né? Quando a gente escreve uma cartinha, a gente coloca um coração. Esses dias eu estava andando na rua, a gente vê o pessoal fazendo assim, né, para os amigos, tal, colocando aqui no peito. Só que na Bíblia, na psicologia bíblica do Antigo Testamento, coração não é sinônimo de emoção, é sinônimo de razão. Quando Moisés está dizendo, e no Antigo Testamento era esse o pensamento, guarde essas palavras no seu coração, ele está dizendo, seja consciente disso. Entenda e decida amar a Deus. Amar é uma decisão. Será que você ama a Deus? E aí na sequência, no verso 6, depois de nos dizer para termos Ele como único Deus, amá-lo como único Deus, ele fala, verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. E ele diz, ensine isso para os seus filhos. Ensine isso para os seus filhos. Sabe, gente, hoje, às vezes a gente quer ensinar as crianças a seguir nos caminhos de Deus. A gente quer ensiná-las a amar a Deus. Só que muitas vezes a gente nem sequer ama a Deus para poder ensiná-las. Moisés disse, ame a Deus de todo o seu coração. E quando isso estiver no seu coração, aí você pode ensinar para os seus filhos. E eu amplio isso aqui para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega. A gente quer falar de Jesus e às vezes nem deixamos ele entrar no nosso coração. E aí você me pergunta, pastor, mas como eu posso fazer isso? Essa palavra aqui, inculcarás, ela tem um sentido no original hebraico de um artesão moldando uma pedra, fazendo uma escultura numa pedra. Já viram isso? Já viram nos filmes? Ele pega ali uma peça, um martelinho e tá, repetitivo. E ele fica, e ele devagarzinho vai machucando a pedra, machucando, e uma pedra que você não consegue ver nada vai se tornando uma linda, uma bela escultura. Demora dias, meses, às vezes até anos. O movimento repetitivo. Pá, 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 pá. Quando Moisés diz, inculque isso nos seus filhos, ele está dizendo, pais, como artesãos, repitam isso para os seus filhos, todos os dias. Pá, 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 pá. E ele ensina, ele fala, ensine isso quando eles estiverem em casa, quando eles estiverem na rua, andando ou sentado, quando eles se deitarem ou quando eles se levantarem. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é relacionamento. A Bíblia, a maneira da Bíblia ensinar é através de relacionamento. Tanto é que Deus queria ensinar para a gente quem Ele era e Ele mandou Jesus para viver com a gente. Os professores do Antigo Testamento, eles passavam tempo com seus alunos, eles viviam junto com eles. E às vezes a gente quer ensinar à distância, não convive, e esse é um dos grandes problemas dos dias de hoje. A gente não passa mais tempo em casa, em família, com os amigos e com as pessoas que a gente quer falar de Jesus. E Moisés disse, se você quer ensinar os seus filhos a amar a Deus, primeiro ame a Deus. Depois, inculque persistentemente, como um artesão, esses conceitos nos seus filhos. Quando a Bíblia fala sentado, ela sugere inatividade. Quando fala andando, sugere ação. Ou seja, parado na inatividade ou na ação. Quando fala de dia, ela sugere de dia e de noite, ela fala todo o tempo. Então, em todo momento, em tudo que você fizer, fale de Jesus para os seus filhos. A segunda maneira que Moisés dá para a gente colocar o amor de Deus no coração das nossas crianças, de qualquer pessoa que você quiser falar de Jesus, está no verso 8. Ele fala, atarás como sinal na tua mão, e um sinal frontal entre os teus olhos. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ele diz assim, olha, coloque isso nas mãos dos seus filhos, coloque isso na porta da tua casa, coloque isso na testa do seu filho. O que ele está querendo dizer com isso? O objetivo de Moisés é dizer que nós devemos usar tudo que está ao nosso redor para ensinar os nossos filhos as verdades eternas. Naquele tempo, eles chegavam até a amarrar pedacinhos da Bíblia na mão para que as crianças fossem lendo. E eu vejo como se Moisés dissesse hoje assim para nós, olha, faça com que tudo que você faz possa ensinar os seus filhos, os seus amigos sobre Deus. Que os filmes que você assista, que sejam de Deus. Que os quadros que tem na sua casa, que sejam quadros de Deus. Que as músicas que você escuta sejam músicas de Deus. Que tudo que você fizer, que as camisetas que seu filho use sejam camisetas de Deus. Use tudo que você tem e tudo que você é para falar de Deus para os seus filhos. Olha isso. Às vezes a gente acha que 1 hora aqui na igreja é suficiente. Às vezes com o nosso colega, a gente acha que 1 vez por mês, falar de Jesus para ele, já deu. Não, em todos os momentos.
E aí a gente começa a terceirizar, às vezes, a educação, terceirizar o evangelismo. Falar, não, o pastor vai pregar. O pastor vai falar para o meu amigo. Não, a escola educa o meu filho. Falar em escola, matrículas abertas, escola adventista. Estou ganhando fazer essa merchandising. Todos eles têm o seu papel. Mas a Bíblia diz que essa é uma função dos pais. Use tudo e todos os momentos para colocar nos seus filhos o amor de Deus na vida deles. O segundo conselho que a Bíblia traz está lá no livro de Efésios, e é um conselho de Paulo. Eu convido você a ir na sua Bíblia um pouquinho mais para frente. Livro de Efésios, abra sua Bíblia aí. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Verso 1. Efésios 6, verso 1. Resumindo o que a gente viu, vimos o conselho de Moisés: ame a Deus, tenha Deus como o seu único Deus e ensine isso para os seus filhos, através do relacionamento e através do ambiente que você está, ok? Esse foi o primeiro conselho. O segundo conselho, um conselho de Paulo, Efésios 6, verso 1 a 4. A gente inclusive leu há 3 meses atrás o comecinho desse verso. Diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha que legal. Se você quer usar um verso quando você for corrigir o seu filho, te dei a dica agora. Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais. A gente gosta, né? Só que aí o verso 4 vem uma chulapada na cabeça dos pais. Diz assim: e vós pais, não provoqueis, o que está escrito aí? A ira nos vossos filhos. Falamos disso já 3 meses atrás. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí é mais pesado. A gente já falou sobre a ira, mas eu queria me concentrar no conselho que Paulo dá. Paulo diz que o segredo para a gente educar as próximas gerações é criá-los na disciplina e nos conselhos do Senhor. Ok. Primeiro ele fala para criar. Criar significa passar tempo. Você dedicar tempo, estar ao lado dele. Conviver. É um processo. E aí ele fala 2 elementos que tem que ter nesse processo: disciplina e o segundo que ele diz, conselho. Disciplina é um negócio forte. Essa palavra disciplina para mim ela é muito pesada. E eu vou dizer para vocês por quê. Quando a gente fala disciplina, o que vem à nossa mente? Disciplina, o que você lembra? Quem aqui veio à mente de uma surra que levou do pai e da mãe? Disciplina. Às vezes disciplina não pode isso, não pode aquilo. E quando a gente fala de disciplina, geralmente a gente fala de ações. E quanta energia a gente gasta tentando mudar as ações das pessoas. Não só das crianças. Quando na verdade a Bíblia diz que a nossa energia tem que ser gasta em alterar a consciência. E ela se reflete nas ações. Quando eu era criança eu tinha muito medo dessa palavra disciplina. Quando eu falava disciplina, eu falava, já vai falar aí de correção, de brigar. E eu lembro que um dia eu estava na casa de um amigo e minha mãe falou, não faz isso. E eu fiz. Vitor, não faz isso. Eu fiz. Se você fizer, você vai o quê? Apanhar. E o que eu fiz? Fui lá e... minha mãe me chamou no canto. Gente, aquelas chamadas no canto. Filho, vem cá. Parece que a câmera vem. Engole seco. Aquele caminho que nunca chega. Já preparei aqui, né, o bumbum. Já lá vem a chinelo, tamanco. Nossa, tamanco, lembra? Não, era havaiana. E minha mãe falou uma coisa que me marcou muito. Não foi nenhuma lição de moral, mas ela disse algo que é tortura. Ela disse, em casa a gente conversa. Acabou a vida. Acabou a vida. Mães, pais, faz o que tem que fazer ali. Essa de em casa conversa, nossa, acabou. Aí eu fui brincar, todo mundo brincando e eu lá, pensando, chegando em casa, entrando na sala. Nossa, eu queria brincar, mas em casa, a gente conversa. E minha mãe, Eu peguei a havaiana, levei na minha mãe e falei, mãe, resolve logo isso aqui que eu quero brincar. Minha mãe engoliu seco e eu vi nos olhos dela que ela não queria fazer aquilo. Ela viu que eu entendi. Mas eu precisava ser educado. Ela me deu 2 palmadinhas, eu dei uma choradinha, limpei o olho e posso brincar agora. Nada de em casa, agora eu já resolvi, já está pago.
Um outro momento que eu lembro que essa palavra disciplina me marcou muito, era nos momentos de pôr do sol. Lá em casa a gente tinha um hábito de conversar bastante. Meu pai sempre conversou bastante. Meu pai teve que me corrigir através de palmadas 1 ou 2 vezes. Minha mãe um pouquinho mais. Eu dava trabalho. E aí no pôr do sol a gente sentava, às vezes era difícil, a gente queria ficar na agitação, não queria desligar a TV, aquele negócio. E eu lembro que um dia a gente começou a cantar e todo o pôr do sol acontecia aquele negócio. Que música a gente vai cantar? E aí vinha sempre as mesmas músicas. Não sei se acontece na sua casa. É sempre a mesma música. E meu pai gostava de cantar uma música que me dava calafrios. Era a música Satisfação. Alguém conhece Satisfação? Eu trouxe a tela aí. Solta aí o som. Nossa. Pode abaixar um pouquinho. Essa música, ela fala satisfação, né? Ter a Cristo, tal, não é melhor, tal. E no final, olha a frase que ela diz, olha só. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação. Ok, pode parar. Ela diz assim, e agora eu sinto. Só que durante anos eu falava, por que meu pai gosta tanto dessa música de correção? Eu entendia, e agora é o cinto. É a hora do cinto. E eu falava, ai, que música, meu pai? Satisfação. Gente, não. Por que meu pai gosta? E aí canta satisfação, a vida é boa, mas agora é o cinto. E vinha xalap. Satisfação sem fim. Fique feliz, porque é isso aí. Até que um dia com 14 anos, eu estava na igreja e eu vi alguém cantando. E agora eu sinto, gente, libertação. Levantei as mãos, falei, a vida inteira eu sofri à toa. A vida inteira, essa música de disciplina me assolando, mas não é agora eu sinto. Talvez alguém aqui ache isso, mas é eu sinto, não é eu sinto. Por que eu falei disciplina? A Bíblia fala que a gente precisa disciplinar. E disciplina é a gente buscar gerar uma consciência. Isso acontece de fora para dentro também, mas principalmente de dentro para fora. Muitas vezes a gente não dá o exemplo, a gente não ensina, e aí às vezes a gente quer forçar do outro lado. Não estou dizendo que nenhum extremo, equilíbrio. Mas a disciplina que a Bíblia fala, ela sempre diz, gerar consciência, gerar consciência. Paulo diz, pais não provoquem a ira, mas criai, passe tempo, na disciplina. E ele termina, nos conselhos do Senhor, aconselhando, guiando e conduzindo seus filhos. Como será que você tem educado seus filhos? Como será que você foi educado? Nos conselhos do Senhor? Crie seus filhos na disciplina e nos conselhos do Senhor. Esse verso está em paralelo com o verso que diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, onde fala para a gente gerar a identidade dos nossos filhos. O terceiro e último conselho que eu quero ler com você nessa manhã, está em Lucas no capítulo 2, no verso 52. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 52. A gente já viu um pouquinho o conselho de Moisés, eduque seu filho, coloque isso na mente dele, em casa, andando e tal. Vimos agora o conselho de Paulo para você criar na disciplina e no conselho do Senhor. E a gente termina com o conselho de Lucas. Quando as mães engravidam, qual é o lugar que ela mais vai? Qual é o lugar que as mães mais estão? Exceto lojas, né? Geralmente vamos no hospital. E os conselhos que as mães mais escutam geralmente são dos médicos. E agora eu quero trazer um conselho de um médico para todos os pais presentes, para você que não é pai também, isso se aplica à sua vida. O médico Lucas, através do capítulo 2, verso 52, ele descreve o momento que se deu sequência depois da dedicação de Jesus, e ele descreve esse momento assim, apenas um verso que diz, Lucas 2, 52. Me ajude aí. E crescia Jesus em sabedoria, depois estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia em 3 coisas, sabedoria, estatura e graça. E às vezes a gente reclama que a Bíblia não fala muito da juventude, da adolescência de Jesus. Mas isso aqui já explica muita coisa. Eu fui pesquisar mais a fundo esse verso. Jesus crescia. Primeiro ponto, Jesus crescia. Será que você tem crescido? Será que você tem se desenvolvido como pessoa? Às vezes a gente fica estagnado no tempo. Jesus ele não ficava parado, ele crescia, se desenvolvia. Em que Jesus se desenvolvia? Primeiro, sabedoria.
A palavra sabedoria, nesse versinho aqui, no original grego que ela foi escrita, ela é a palavra Sofia, como uma das meninas que foi apresentada, Sofia. Sofia significa sabedoria. Só que Sofia, ela descreve uma sabedoria que é descoberta, que é aprendida, especialmente através do estudo. Olha que interessante. Quando a Bíblia diz que Jesus crescia em Sofia, em sabedoria, não é apenas aprendizado, não, mas é especialmente através do estudo. Jesus era estudioso. Olha que legal. Jesus estudou muito. Cadê as crianças presentes? Quantas crianças passaram de ano aqui? Você, criança que passou de ano, levanta a mão. Cadê as crianças? Passou de ano, passou de ano. Adultos que passaram o semestre na faculdade aí. Legal, lá, entregou o TCC, que alegria. Jesus estudava. Jesus, ele se desenvolvia. Por isso que ele conseguia chegar na frente dos sacerdotes, dos grandes homens, e falar e ensinar, porque ele sabia do que ele estava fazendo. Quando Jesus foi no templo como criança, as pessoas se sentavam e ele ficou durante 3 dias perdido, mas ele estava no templo, e a Bíblia diz que as pessoas ficavam impressionadas com a sabedoria daquele menino. Será que os nossos filhos, as nossas crianças conhecem de Deus? Será que elas estudam a palavra de Deus? Será que a gente conhece de Deus? Você que talvez é adventista a vida inteira, por que você é adventista? Por que você guarda o sábado? Porque meu pai fazia ou porque você entendeu? Quais são as doutrinas da igreja, as profecias, o que a Bíblia diz? Jesus foi quem ele foi, em grande parte, por causa do estudo que ele teve. Jesus crescia em Sofia, estudo. E a gente precisa dar ênfase nisso, estudar, crescer como pessoa e fazer os nossos filhos crescerem também nos estudos. O segundo ponto, depois de Sofia, Jesus crescia em o quê? Estatura. Quer dizer que Jesus era alto, pastor? Também, ele crescia ali, não tinha todinho naquela época, mas a Bíblia diz que ele crescia em estatura. Só que a palavra estatura é uma palavra grega também que ensina para a gente, que é a palavra relíquia. Essa palavra, ela significa reconhecimento social, qualificação ou expectativa de uma faixa etária exclusiva. Em resumo, ela fala de maturidade. Ou seja, quando a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, seria melhor traduzido isso aqui se falasse que Jesus estava se tornando maduro. Jesus amadureceu. Jesus cresceu em Sofia, estudo, e em maturidade. Será que você é maduro? A gente vê muita criança de 5 anos, 6 anos, 8 anos, às vezes mais madura do que muito marmanjão de 30. Maturidade não é algo que você receba automaticamente com a idade. É uma experiência aprendida, é uma experiência que você recebe. E a Bíblia diz que Jesus, ele amadureceu nesse tempo. Jesus, ele se tornou maduro. E às vezes a gente foge das situações diferentes da nossa vida, porque a gente tem receio disso. E às vezes muitos pais não desenvolvem a maturidade nos seus filhos, com medo de quando eles se tornarem maduros, eles talvez deixarem os pais de lado. Queridos, nossa tarefa como igreja, como pais e como pessoa, é nos tornarmos maduros e tornarmos as nossas crianças maduras também. Jesus, ele cresceu em maturidade. E o terceiro ponto que Jesus cresceu, sabedoria, Sofia, estatura, relíquia, foi em graça. A palavra graça ensina bastante para a gente também. Aqui no original estava escrito a palavra caris, que vem e que originou a palavra caridade. Ou seja, Jesus crescia em caridade. Essa palavra significa como que Jesus crescendo nas suas questões sociais, especialmente altruísmo, desenvolvendo características de ajudar outras pessoas sem querer receber nada em troca. Jesus desenvolveu a caridade. Jesus se tornou uma pessoa altruísta. E sabe, gente, o que levou Jesus a se entregar por nós na cruz? Com certeza, uma das coisas foi essa característica que ele aprendeu. Caridade, altruísmo, abrir mão de si mesmo em favor das outras pessoas. Quantos de nós, às vezes, a gente não fica olhando só para nós, né? E esse é o grande mal desse século. O que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. E a gente não olha mais para os outros. E às vezes eu vejo as nossas crianças também assim, eles têm a gente como espelho. E o ato de, por exemplo, trazer presentes aqui, nossas crianças vão ganhar tantos presentes nesse Natal, exercite neles isso, entregue presente, filho, ganhou 2, 3 presentes, vamos doar 2, 3 presentes e faça isso também. Comprou uma roupa, doa outra.
eu estou vendo a hora de fazer um documentário comigo, que é aquele documentário Acumuladores, sabe? Eu estou bem melhor. Depois que você casa, você tem que, né? A mulher coloca a gente no eixo. Mas eu sempre fui de acumular muito. Eu andava olhando aí coisas, às vezes pegava quadro. Não pegava, esses dias eu peguei um quadro aí. Pegava quadro, coisa que eu via. Falava, um dia eu vou usar isso aqui. Ia colocando dentro de casa. Roupa, comprava, eu não dava. Eu tinha roupa em casa, a gente fez um limpo uns 3 anos atrás, roupa de adolescente. Parece que a gente cria um laço emocional. Não, um dia talvez eu use. Que usa que nada. E eu tenho aprendido essa questão da caridade, de desapegar, de você doar mais, se doar mais pelas pessoas. E essa é uma característica que a gente precisa desenvolver também. Jesus crescia em sabedoria, estudo, em maturidade e em caridade. Cresça nesses aspectos e ensine os seus filhos, nossas crianças, a crescer nesses aspectos também. Continuando a história de Jesus, depois de ser dedicado e viver a sua adolescência desenvolvendo essas características, a Bíblia diz que chegou o momento dele ser enviado. E tudo que a gente faz pelas nossas crianças é para enviá-las. A educação que nós damos, ensinar de Jesus para os nossos filhos, tudo é para enviar. A Bíblia, e na Bíblia, o melhor a gente doa, o melhor a gente serve. A gente educa as nossas crianças, não é para nós, não é para ficar sempre aqui com a gente. Eu sei que isso é duro, mas é para servir, ser instrumento de Deus. E depois de Jesus ser educado por aquele jovem casal, José e Maria, e aprender, e crescer, e se desenvolver, chegou o momento dele iniciar o seu ministério. E quando ele completou a idade de 30 anos, a Bíblia diz que como sinal do início do seu ministério, ele foi batizado. E hoje a gente quer fazer essa representação aqui também. Não vai ser apenas uma ilustração ou uma peça como a gente fez. A gente vai fazer isso na realidade. Eu queria pedir que entrasse agora os pastores. E a gente vai ter o batismo de algumas pessoas que, assim como Jesus, entenderam tudo isso que a gente está falando aqui e querem entregar o seu coração a Jesus, se colocando no ministério. Nós somos preparados para o ministério. O resultado de tudo é o trabalho. A gente vai ter aqui, eu vou pegar o nome dessas pessoas. Podem entrando aqui, por favor. Eu esqueci a listinha com os nomes ali atrás. Se alguém puder trazer para mim. Não sei se tem aí uma listinha. Está trazendo, né? Aqui. Obrigado. Obrigado. Pastor Adriano, pastor Provost, pastor Mateus e pastor Paulo. Eu quero convidar aqui, nesse momento, para ser batizada como Jesus, a Roseli do Rocio. Ela conheceu a igreja através da cunhada que congrega na igreja do Água Verde, assistiu a TV Novo Tempo. Depois de algum tempo, ela recebeu um convite para fazer um curso bíblico aqui na igreja. Foi recebida com muito carinho pela irmã Rita e pelos outros membros da igreja, fez o curso bíblico. E ela decidiu descer nas águas do batismo. E hoje ela diz que é muito grata a Deus por ter resgatado ela. Quero convidar também o Claudemir. O Claudemir, ele começou a frequentar os estudos bíblicos aqui também na igreja central, através de um convite que foi feito pela Cristina. Cristina está aí? Depois, a Cristina é adventista desde criança. Ele gostou muito do estudo bíblico, gostou de conhecer a palavra de Deus. Tanto é que hoje ele decidiu se batizar para a honra e glória de Deus também. A gente vai ter o batismo hoje também da Tamara. A Tamara conheceu a igreja ainda pequena, através do colégio adventista, aprendeu muitas histórias que ela se lembra ainda hoje, fruto da educação adventista. Foi crescendo e mesmo com a vontade de aproximar-se de Deus, cada vez ela se via mais afastada. Ela viveu um tempo de afastamento, só que ela sempre se lembrava do versinho que diz: eis que estou à porta e bato. E ela aceitou o convite de abrir o seu coração. E hoje ela, adulta, responsável, ela aceita Jesus como seu único Salvador. Temos também Orli Vieira Ribeiro,
Cada vez que passava em frente da igreja, sentia vontade de entrar e assistir o culto. Olha que legal. Só que algo lá dentro fazia com que deixasse para outro dia. Até que começou a assistir o culto pela internet. Depois de um tempo começou a frequentar, fazer estudos bíblicos. E hoje resolveu se batizar para a honra e glória de Deus. A gente vai ter esses 4 batismos agora. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesse momento. E assim como Jesus, vemos pessoas sendo batizadas e se entregando a Ti. Peço por cada um dos Seus filhos que hoje estão descendo as águas do batismo. Esteja os batizando com o Espírito Santo e capacitando eles para serem Seus instrumentos, aonde quer que o Senhor chamar. E é por isso que, como ministros do Evangelho nesse momento, seguindo a ordem do Mestre, os pastores as batizam em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero chamar aqui também a Maria Beatriz Ferreira Antunes. A Maria conheceu a Igreja Adventista através da TV Novo Tempo e durante 3 anos ela assistia às programações, especialmente da Arena do Futuro. Ela teve o interesse de continuar estudando a Bíblia, a ponto de pedir que a Novo Tempo enviasse para ela um DVD da Arena do Futuro. E em março de 2017 ela recebeu um convite por e-mail aqui da Igreja Central para poder participar de uma série de estudos bíblicos. Esse convite chegou na hora certa na vida dela e hoje ela está se batizando e se entregando a Jesus. A gente tem também a Lilian dos Santos. A Lilian conheceu a igreja através de uma amiga e depois, a partir desse dia, ela começou a ter uma outra visão da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, e hoje ela também está se entregando para fazer parte dessa família. Temos também Nerivan Souza, de Minas Gerais, criado na Igreja Adventista, batizado, mas com o tempo acabou se afastando e hoje está voltando para Jesus para poder estar pronto para aquele grande reencontro. E temos também Maria Soares da Silva, que é irmã da Arlete, que por muito tempo testemunhou de Jesus para ela, recebeu estudos bíblicos e veio de Goiânia, especialmente para ser batizada aqui na nossa igreja. Que Deus abençoe muito vocês e essa decisão que vocês tomaram de estarem ao lado de Deus. E é por isso que nesse momento vocês serão batizados. Vamos orar. Querido Deus, louvamos o Teu nome por mais vidas que se entregam a Ti através do batismo. Que o Santo Espírito esteja habitando no coração dessas pessoas a partir desse momento. E que elas se tornem missionárias para a honra e glória de Deus. E é por esse motivo, querido Deus, que como ministros do Evangelho, nesse momento, todos eles são batizados para a remissão dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A gente teve no começo do culto uma ilustração com o nosso pastor Anderson. O Anderson representou um pouquinho o papel que o pastor tem na Bíblia, de guiar e conduzir as ovelhas para os caminhos do Senhor. E a gente vê esse papel na Bíblia, às vezes a gente não entende muito bem,
Mas Deus, Ele nos compara a pastores. Pastor não é só a pessoa que prega ou a pessoa que está lá na frente da igreja, não. Pastor é qualquer pessoa que guia o rebanho de Deus nos seus caminhos. E é por isso que hoje a gente não tem mais ovelhinhas. Talvez hoje você não veja ninguém mais por aí andando com roupas assim, ou vestido dos tempos daquela época. Mas mesmo de roupa normal, mesmo com terno, mesmo com camisa, mesmo com a roupa que você tiver, Deus nos chama hoje para sermos pastores. Todos nós somos missionários e a função que a gente tem é de, como instrumentos de Deus, nós guiarmos as nossas ovelhinhas para perto dele. Ovelhinhas de qualquer idade, ovelhinhas de qualquer tamanho, ovelhinhas que estejam em qualquer lugar. E esse é o nosso chamado. Todos nós somos missionários. Todos nós somos pequenos pastores, guiando as ovelhinhas diante de Deus. E hoje, 2 ovelhinhas também vão se entregar a Deus. E a gente pediu para esse simbolismo ser feito como que representando a nossa igreja e cada um de nós, guiando as nossas crianças para perto de Deus. Vocês podem ir lá atrás. E hoje a gente vai ter o batismo do João Arthur, da Lara e também da Ana Beatriz, que vai entrar para participar junto desse momento também. O João Arthur, ele é filho da Amanda. O João estuda na escola adventista, frequenta a escola sabatina aqui da igreja e teve a vida muito influenciada pela professora Denise, que foi quem deu estudos bíblicos e preparou ele para o batismo. A Lara, que já vai entrar ali, praticamente nasceu aqui na igreja, já estava pronta para o batismo há algum tempo, mas ela viu a possibilidade de ser batizada no dia 16 e ela escolheu essa data, pois nesse dia a sua avó querida faria aniversário. E um dia no céu, a Lara disse que quer encontrar a sua avó para dizer para ela que foi batizada no dia do aniversário dela. A Ana Beatriz também será batizada nesse momento. A Ana está ali, uma adolescente. Você vai afastada dos caminhos de Deus por algum tempo, mas depois de um estudo profundo, ela reconheceu que essa igreja tem a verdade. E hoje ela está voltando para selar a sua vida com Jesus através do rebatismo. Que momento especial. Que Deus te abençoe, Ana Beatriz. Muito lindo ver você aí dentro. Deus te abençoe, João. Deus te abençoe, Lara. E que o batismo de todas as pessoas que tivemos hoje, o batismo dessas crianças, desses adolescentes, possa representar a nossa missão como pastores, de levar todos eles para mais perto de Deus. E a gente vai fazer essa oração nesse momento, juntos da família. Vamos orar. Querido Deus, temos aqui mais 3 preciosas almas que estão sendo entregues a Ti. Uma adolescente, 2 crianças que decidiram entregar a sua vida nos caminhos do Senhor. Conduze, Deus, cada um dos seus passos para que eles sejam instrumentos de salvação para a nossa humanidade. E por esses motivos, hoje, nesse momento, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, os pastores os batizam. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Sabe, gente, a gente teve muita coisa hoje, muitas emoções, né? Mas eu quero terminar esse momento fazendo um convite, um apelo para você que está sentado. A gente teve um ano com muita coisa, muitas atividades, muita coisa especial. E hoje a gente está aqui para celebrar o nascimento de Jesus, celebrar as bênçãos que Ele deu para nós também. Mas eu quero fazer um convite para uma oração especial, para alguém que talvez que ainda não foi batizado. Talvez você está visitando a nossa igreja hoje, não conheça muito, mas quer hoje se entregar o seu coração para Jesus, talvez em breve passar por essa experiência. Talvez você é um adolescente que ainda não se batizou e quer se preparar para o batismo, uma criança, eu não sei. Mas eu quero fazer a última oração desse culto, junto com pessoas que querem hoje entregar o seu coração para Jesus. Será que nós temos alguém aqui hoje que quer uma oração especial, quer entregar o seu coração para Jesus e quer dizer: Jesus, eu aceito o seu chamado e em breve eu quero passar por essa experiência do batismo também? Temos alguém que ainda não é batizado? Você pode vir aqui, vem cá.
Vem aqui na frente com a gente, quero orar com você. Quem mais? Você que ainda não é batizado e que quer dizer nessa manhã: Senhor, eu te aceito, eu quero seguir os seus caminhos, eu quero estar ao teu lado. Vem aqui à frente. Beleza? Tem mais alguém? Vem cá. Aceite o chamado de Jesus hoje. Entregue sua vida para Jesus. Aceite o convite que Ele está fazendo para você. Temos mais alguém ainda que não é batizado e que quer aceitar essa oração para se preparar, para talvez em breve estar na companhia de Jesus ali, fazendo parte do batismo? Sei que nós temos algumas pessoas que ainda estão sentadas, vou orar mesmo assim. Eu quero fazer um segundo apelo, que é para os pais que estão presentes. Os pais que querem também nessa manhã dedicar os seus filhos ao Senhor. Quantos pais estão presentes aqui? Levante suas mãos. Eu quero orar por vocês também. Venham, crianças, lindos, lindos vocês. Eu quero orar por essas crianças e orar por cada um dos pais que estão aqui, para que a gente conduza os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Quero orar por essa igreja e por todos vocês, todos nós, para que cada dia mais a gente possa ser instrumento de Deus, levando salvação para outras pessoas. Feche seus olhos sentados mesmos e eu vou orar com as crianças aqui da frente, com todos vocês que estão aí também. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Quantas emoções, quanta coisa linda e especial a gente presenciou. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos a vida de cada batizado que foi nessa manhã. Em especial, entrego em Tuas mãos a vida dessas crianças lindas que estão aqui à frente. O Senhor sabe, Deus, que vai no coraçãozinho delas e abençoe seu coração, sua pureza, sua vida, e que logo, logo essas crianças estejam também passando pela experiência do batismo, entregando a vida delas a Ti. Ah, Senhor, nessas horas a gente entende porque o Senhor diz que é para a gente ser como crianças. Abençoe essas crianças e todas as crianças da nossa igreja. Peço uma bênção especial sobre os pais que estão presentes, que levantaram a sua mão nesse momento também. Seja abençoando a vida de cada pai que está aqui. Conduza os seus caminhos, dê sabedoria, para que eles possam criar os nossos filhos, para que eles cresçam nos estudos, cresçam na maturidade, cresçam na caridade também. Peço que o Senhor abençoe cada presente, talvez que não seja pai ainda, mas que é um filho, nos ajudando, Deus, a falar de Jesus para o nosso amigo e a ser Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Esteja conosco nessa manhã. Abençoe o restante do programa que teremos, a escola sabatina. Esteja conosco nesse fim de ano, nas festas, em tudo que vai acontecer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, crianças. Que Deus nos abençoe e um feliz sábado.